Louvado seja Deus, porque agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Deus nos concede. Quero dizer a todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus. E há 6 semanas atrás nós iniciamos essa campanha juntos, para que muitos creiam. E passa rápido, né, tia? A gente já está 6 semanas mais experiente. E a grande verdade é que aprendemos muitas coisas nesses dias. Tivemos o privilégio de usufruir, conhecer muitas realidades de Deus. Porque o projeto de Deus para as nossas vidas é que aprendamos a crescer na comunhão, na adoração. E fundamentalmente entendemos que a nossa vida são relacionamentos. E precisamos uns dos outros, necessitamos uns dos outros. E nesses dias nós percebemos que é impossível você ser um cristão sozinho. É impossível você amadurecer, você ter crescimento sozinho. Por isso a gente percebe que a palavra bíblica comunhão, ela vem do grego, de uma palavra grega que é koinonia. E é interessante que, para nós, no português, essa palavra foi traduzida de várias formas. Então, koinonia ela é traduzida com várias outras expressões do português que nos traz uma compreensão maior do que vem a ser comunhão. É como se fosse um diamante lapidado, e ele tem muitas facetas, e conforme você gira, aquelas facetas brilham à luz, elas refletem de uma outra forma a luz, inclusive a cor. Por isso a gente percebe que koinonia, na Bíblia, ela também é traduzida por comunidade. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então a gente percebe que Paulo está falando, usando a palavra comunhão, para nos mostrar de que quando eu e você temos comunhão, existe entre nós um senso de comunidade. Nós começamos a usufruir vários aspectos e vivemos então comunidade. Comunhão desemboca em comunidade. Mas não apenas isso. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 10:16 o seguinte: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? A mesma palavra aqui, traduzida em português por participação, é comunhão. Então a Bíblia está dizendo que quando existe comunhão, existe participação. Para que haja comunhão, é preciso que eu participe, que você participe. Então a gente começa a perceber que comunhão, ela traz inserida em si o senso de comunidade, de participação. Mas não apenas isso, Romanos 15, o verso 26 nos diz: pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Comunhão, gente, ela implica em contribuição. Essa contribuir para os pobres é a mesma palavra koinonia. Então, quando existe comunhão, eu preciso fazer a minha contribuição na sua vida e você vai fazer a sua contribuição na minha vida. Então a gente começa a perceber que a comunhão que Deus quer, os relacionamentos que Deus quer para nós, eles são enriquecedores. Porque eles trazem senso de comunidade, trazem a oportunidade de participarmos, traz a oportunidade de contribuirmos. Mas o mais interessante está em 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 13, quando a Bíblia diz: por meio, Paulo escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, uma cidade que existia na Grécia, e ele diz: por meio dessa prova de serviço ministerial, a prova o que? Eles estavam trabalhando, eles estavam agindo, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Deus está dizendo que comunhão, nós temos aprendido que precisamos andar juntos.
Mas esse comunhão implica em termos esse sentimento de comunidade. Precisamos ter essa disposição em participarmos, em contribuirmos, mas acima de tudo precisamos ter a predisposição de sermos generosos. Porque, gente, não vai existir comunidade sem generosidade. Essa é a grande verdade. Porque se eu e você não formos generosos no nosso tempo, na nossa energia, no nosso dinheiro, nos nossos recursos, não haveria comunidade. Gente, nós não estaríamos aqui hoje se nós não tivéssemos usufruindo, vivendo a generosidade. Essa é a grande verdade. Por isso, esses 4 significados da palavra koinonia na Bíblia são uma ilustração, são uma demonstração clara, essencial do que vem a ser comunhão. Um famoso psiquiatra americano chamado Karl Menger, ele inclusive tem uma das clínicas psiquiátricas mais famosas do mundo, e ele, quando escreveu um dos seus livros, que se tornou famoso, um best-seller a respeito de saúde mental, ele fez uma afirmação super interessante. Ele dizia que a generosidade, você ser generoso, você ter generosidade, é um dos componentes essenciais para você ter saúde mental. Ele diz que descobrimos que as pessoas generosas dificilmente têm doenças mentais. Gente, não sou eu que estou falando isso, é um doutor, um PhD em psiquiatria. E ele diz que dificilmente as pessoas generosas têm doenças mentais. Cutuque o seu irmão aí. Ai, Jesus. Seja generoso, porque senão tu vai ficar... Ai, Jesus. A grande verdade é que por que Deus quer que eu e você sejamos generosos? Gente, às vezes nós entendemos a adoração como você levantar as mãos ao céu e adorar a Deus. Você subir aqui em cima, cantar no coral, você tocar um instrumento, você vir e fazer uma coreografia, uma dança. A gente acha que a adoração é simplesmente uma coisa contemplativa. Não. A adoração é algo muito mais profundo. E eu quero dizer para vocês de uma maneira bem clara, se vocês não guardarem nada do que eu vou falar aqui essa noite, mas se vocês entenderem que a maior manifestação de adoração é ser generoso. Generosidade está implicitamente relacionada, diretamente relacionada com adoração. É impossível você adorar a Deus sem ser generoso. Por isso, Deus tem um interesse muito grande em que eu e você aprendamos a ser generosos. E nesses últimos dias, nessas últimas semanas, temos aprendido que precisamos estar juntos para que muitos creiam. Mas crer em quê? Viver o quê? Viver os valores, os princípios de Deus. E uma das coisas que Deus quer que eu e você aprendamos é sermos generosos uns para com os outros. Por quê? A primeira coisa, porque generosidade cria comunidade. Já li o texto de 2 Coríntios 9, 11, 12, quando Paulo, escrevendo à igreja, diz que o serviço, que a ação, a atitude que as crentes e coríntios estavam realizando, suprindo as necessidades do povo de Deus, estavam transbordando em muitas expressões de gratidão a quem? A Deus. Observem que Paulo está dizendo que quando nós somos generosos uns para com os outros, isso faz com que as pessoas agradeçam a Deus. Não sei se você já teve a oportunidade de você ser generoso, você ser bondoso, você aliviar a dor de alguém, a necessidade de alguém, essa pessoa dizer assim, foi Deus que enviou você, que Deus te abençoe, que Deus vá contigo. Por que essa pessoa coloca Deus no negócio? Porque a nossa generosidade demonstra que verdadeiramente nós estamos servindo a Deus. Então Paulo está dizendo que a generosidade cria esse sentimento, essa expressão. Dia desses, uma pessoa me contou que ela teve um problema lá no seu condomínio, com um vizinho que fazia muito barulho, muita coisa, e as coisas ficaram um tanto quanto tensas. E ela resolveu então fazer um bolo cheiroso, gostoso,
Que quem subia no apartamento, no corredor do apartamento, sentia aquele cheiro agradável de pão, de bolo gostoso. E quando ela bateu na porta, ela disse para a pessoa: vim te trazer esse bolo para você. E isso fez com que essa pessoa se aproximasse dela. Gente, quando você empresta uma ferramenta a alguém, quando você é generoso com alguém, quando você dá um pão, um bolo, alguma coisa, isso faz com que você se aproxime das pessoas. Você quebra uma distância, você quebra uma barreira. Por isso que Jesus nos diz em Mateus 6:21 uma coisa interessante. Ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em outras palavras, Jesus está dizendo que onde eu empregar o meu tempo, aonde eu empregar o meu dinheiro, aonde eu empregar os meus esforços, a minha energia, aonde eu estiver empregando isso, vai estar a minha vida. E ali estará o meu ponto de atração. Você percebeu isso? Que a gente só é atraído por onde nós, vamos dizer assim, investimos, doamos, nos colocamos. Em 2011, quando nós estávamos pensando em ir para a Inglaterra como família, o meu filho estava lá, vocês conhecem, sabem? E nós como família nos reunimos e dissemos assim: vamos economizar e vamos a família toda para a Inglaterra, vamos fazer um tour pela Europa. Ficamos 16 dias, 18 dias, nem me lembro mais, na Europa. Mas para fazer isso a gente precisou economizar daqui e dali. Diminuímos todas as despesas, todos os supérfluos para poder juntar dinheiro. E o meu banco oferecia para mim uma aplicação baseada em ações. Eu não entendo nada de ações, não sei nada de bolsa de valores, mas ele me oferecia constantemente, o meu gerente me mandava e-mails e diziam assim: invista nas ações. E uma das ações, na época, mais rentáveis eram ações da Petrobras. E por incrível que pareça, foi eu botar 300 pila nas ações da Petrobras. E daí eu fiz lá um plano que todo mês, 300 pila nas ações da Petrobras. Os dividendos eram bons. A partir dali, tudo o que eu ouvia da Petrobras me interessava. Gente, eu não estava nem aí com Petrobras. Mas no momento que os meus 300 pila estavam lá, a presidente Dilma resolveu da Petrobras. Eu disse: mas justamente agora. Tudo que se relacionava a Petrobras me interessava. Antes eu não estava nem aí se tinha afundado um navio da Petrobras, tinha pego fogo num negócio. Por quê? Os meus 300 pila não estavam lá. Em um ano, eu perdi R$900 com ações da Petrobras. Jesus. Vocês estão rindo? Porque não foi vocês que perderam R$900 em um ano. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quando nós somos generosos, isso está mostrando a nós que nós vamos realmente se importar. Generosidade é realmente você olhar para aquelas coisas com outros olhos. Essa é a grande verdade. Aonde quer que você aplique o seu tempo, aonde quer que você aplique o seu dinheiro, aonde quer que você aplique as suas energias, você vai colocar aí o seu coração. Talvez seja num hobby, talvez seja num lazer, talvez seja no seu carro, na sua moto, na sua casa de praia, na sua casa que você está construindo, no seu PhD, no seu mestrado, não sei aonde, mas em todos os lugares aonde você doar, você está colocando o seu coração. Por isso que Jesus disse que nós precisamos aprender a sermos generosos para com as outras pessoas, porque isso vai colocar o nosso foco, a nossa atração naquilo que realmente importa, que são vivermos em comunhão. Então, quando eu vejo que eu dou algo a você, quando eu sou generoso com você, isso me aproxima de você, porque generosidade cria um senso, o ato de contribuir cria o sentimento de comunidade. Por isso que a Bíblia diz em Atos, no início da igreja, Atos 4:32, em relação ao povo que se converteu à igreja de Jesus quando começou, a Bíblia diz: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.
Em outras palavras, eles diziam: o que é meu é seu. E você pode repartir comigo o que é seu também. É isso que a Bíblia está dizendo. Era um ato voluntário, era algo de comunhão. Não é como o comunismo, que veio e dizia: o que é seu é meu, e se você não me der, eu arranco de você. O comunismo obrigou todas as pessoas a repartir tudo o que tinham. Pelo contrário, ali você percebe, no início da igreja, que eles entenderam a generosidade que criava o vínculo da comunhão. Gente, eu tenho 4 filhos. E uma das coisas que mais nós tivemos que lutar, e ainda lutamos, porque eles ainda continuam, é ensinar os nossos filhos a sermos generosos. É uma das lições primeiras da nossa caminhada, é ensinar as crianças pequenas a repartir. Por isso Deus está dizendo a mim e a você que generosidade cria o senso de comunidade. Não apenas isso. A generosidade derrota o materialismo. Vejam o que Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso é muito interessante porque nós vivemos numa cultura extremamente materialista. A grande verdade é que o objetivo hoje da nossa sociedade é dizer a você: você precisa ter mais, 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 mais. Numa cultura materialista, a felicidade de uma pessoa está diretamente relacionada com as coisas que ela adquire. Todos os comerciais de televisão, todos os meios de mídia, os marketing, eles vêm e nos levam a dizer que a sua vida será mais feliz se você adquirir tal produto, se você usar tal perfume, se você beber tal bebida. Tudo nos leva a crer de que as pessoas mais ricas são mais felizes. As pessoas que têm mais possibilidades são mais felizes. E isso não é verdade. Essa é a grande contrária. Pelo contrário, a gente começa a perceber que as pessoas que não são generosas e elas acumulam são as pessoas mais infelizes que existem. Quem acumula muita coisa e ela se torna uma pessoa que não é generosa, ela é uma pessoa amarga e infeliz. Mas nós somos bombardeados com essa cultura. E no fundo, nós pensamos que a gente pode comprar a felicidade. Por isso Deus nos diz que a generosidade é o único antídoto, é o único remédio, é a única forma de eu e você não sermos envolvidos pelo materialismo. De eu e você não termos a nossa cabeça feita. Por quê? Porque existe em mim e você um desejo intrínseco da nossa natureza de ter e de ter. Nós precisamos aprender a repartir. O nosso desejo é ter e reter e guardar e não distribuir e não dividir com ninguém. Isso está dentro de mim e de você. Por isso é importante você, papai, ensinar os seus filhos. Os seus filhos precisam ver você ser generoso. Os seus filhos precisam observar você contribuindo. Os seus filhos precisam observar você sendo alguém que reparte. Porque senão eles não vão vencer o materialismo. Essa é a verdade. E é tão interessante que vejam que Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele não está dizendo aqui que você não vai ser difícil. Não, ele diz simplesmente: não podem. É impossível eu ter na minha vida 2 prioridades número 1. É impossível eu ter na minha vida como prioridade ganhar muito dinheiro. É impossível eu ter na minha vida a prioridade de buscar as coisas materiais, de reter e ao mesmo tempo dizer que tenho Deus como número 1 da minha vida. É impossível isso. Deus não pode ser prioridade na minha vida, a comunhão não é prioridade na minha vida, ao mesmo tempo que eu retenho, que eu busco o ter. É isso que Jesus está dizendo. Uma das 2 coisas precisam ser a número 1 da minha vida. Por isso, a única forma de eu e você vencermos o materialismo, a síndrome, o desejo do ter, é sendo generoso.
Nós percebemos também que você e eu precisamos não apenas da generosidade para criarmos a comunidade, para vencermos o materialismo, mas a Bíblia nos diz que a generosidade, ser generoso, fortalece a minha fé. Você quer ter uma grande fé? Seja generoso. Você quer ter uma fé que permaneça, que não se abale? Seja generoso. Observe o que a Bíblia diz. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. A Bíblia está dizendo que a generosidade deles era uma confissão, era uma manifestação da fé. Gente, se dependesse da sua generosidade, as pessoas diriam que você conhece a Deus. Se dependesse da sua generosidade para com as pessoas, do seu tempo, da sua energia, dos seus esforços, do seu dinheiro, do que você tem, você seria uma pessoa de fé ou um ateu? É isso que a Bíblia está dizendo, que a minha generosidade é a maior prova da realidade da minha fé. Tem gente que acha que fé é ele conhecer muito a Bíblia, ele estar em muitos cultos, ele gritar, ele se espernear, ele vestir uma roupa diferente, carregar-se de uma forma diferente, mas não. A Bíblia diz que a verdadeira religião, que a verdadeira manifestação da fé é a nossa generosidade. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu quero que vocês aprendam a ser como eu. Deus está dizendo, eu quero que vocês sejam como eu, e eu sou generoso, diz Deus. E eu quero que vocês aprendam a ser generoso com as outras pessoas. Essa é a verdadeira manifestação da nossa fé. Existem muito mais promessas relacionadas a dar na Bíblia do que a qualquer outro assunto. A Bíblia fala muito mais em você dar, ser generoso, em você contribuir, do que qualquer outro assunto. Por isso você está diante de um desafio. Nós estamos diante de um desafio. Nós vamos acreditar em todas as promessas da Bíblia? Você acredita em todas as promessas da Bíblia? Vejam o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, verso 6. Lembre-se, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo a mim e a você, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Gente, isso é um princípio universal. Esse é um princípio que serve para qualquer área da nossa vida. Tudo que você semear pouco, você vai colher pouco. E tudo que você semear muito, você vai colher muito. Então, se você semear muita crítica, se você for uma pessoa que semeia muito julgamento, se você semear muita fofoca, se você for uma pessoa extremamente exigente, meticulosa, está sempre cobrando, você vai ter isso em abundância na sua vida. Mas Deus diz que também se você for uma pessoa que semear o incentivo, você for uma pessoa que está semeando a bondade, você está constantemente encorajando, colocando as pessoas para cima, você também vai colher isso em abundância sobre a sua vida. O que você tem colhido na sua vida? Você já parou para pensar? E o que você tem semeado? Gente, quando nós lançamos um grão de milho na terra, no mínimo uma espiga. No meu tempo de guri, quando meu avô plantava milho, normalmente dava 2 ou 3 espigas, às vezes até mais, num pé de milho. Eu não sei quantos grãos de milho tem numa espiga, mas uma coisa eu sei, um grão de milho se multiplicou em dezenas, em centenas e talvez até milhares de grãos. Quando você planta um pé de tomate, coloca uma semente, e o tomateiro cresce, você não vai colher apenas um tomate. Vejam, Deus está dizendo que quer que eu e você aprendamos a ser generosos, porque isso vai trazer benefício para a gente. Foi o que o David acabou de falar. Deus está dizendo que quer que eu e você aprendamos a sermos generosos. Por isso eu pergunto a você, você acredita nisso? Será que eu e você confiamos nas promessas de Deus, que Ele diz que vai cuidar das minhas necessidades se eu for generoso? Porque sabe qual é o meu problema e o seu? Nós temos uma tendência de acumular. Nós temos uma tendência de fazer estoque. Nós temos uma tendência de querer amontoar e conseguir tudo o que a gente quer porque nós temos uma insegurança. Nós temos um medo terrível de dizer, não, eu não posso abrir mão disso. Eu não posso abrir mão de nada. Eu preciso reter como vai ser o meu dia de amanhã.
se eu for generoso hoje, se eu repartir hoje, se eu me doar, eu preciso cuidar de mim. Quem é que vai cuidar de mim? Eu não tenho tempo para me envolver com outras pessoas, eu tenho os meus afazeres. Eu não posso gastar as minhas energias, o meu potencial. Por isso que as nossas agendas são extremamente agendas egoísticas, porque a gente enumera as prioridades sempre vendo o que vai trazer retorno para a gente. E se sobrar tempo, eu vou no mutirão. Se sobrar tempo, eu vou olhar lá no meu roupeiro e ver aquilo que é bem velho, aquilo que é bem surrado, aquilo que não vai me fazer falta. Porque eu não posso abrir mão de nada, porque senão, quem vai cuidar de mim? Deus está dizendo, pare com essa bobagem. Você precisa ter fé e entender que eu tenho uma promessa de que se você for generoso, eu cuido de você e não vai faltar nada. Jesus chegou a dizer, indo contra essa cultura materialista, que a vida de uma pessoa, a vida de um homem não consiste no acúmulo de bens que ele tem, mas no que ele dá, do que ele doa. Gente, só existe 2 tipos de pessoas no mundo. 2. Aqueles que são generosos e aqueles que retêm. Aqueles que são generosos e os que são avarentos. Os que repartem e os que tiram. Você está numa dessas 2. Eu estou em uma dessas 2. Existem aqueles que só querem tirar. Sabe que isso é tão interessante? Que às vezes as pessoas cobram de nós, pastores, as pessoas cobram de nós como igreja algumas coisas que interiormente eu chego a me rir. O cabra nunca visitou ninguém. O cabra nunca abriu a carteira e não deu além do que tinha de troco. Mas quando o sapato aperta na casa dele, na vida dele, ele faz uma série de exigências e fica bravo. Mas ele semeou a vida dele toda isso. E na hora de colher isso, ele quer bênção. Na hora de colher isso, ele quer ser generoso. Eu li uma história de um escritor, que agora eu não me lembro o nome dele, um americano, e ele falando a respeito desse assunto, ele ilustra esses princípios com uma história que aconteceu com o filho dele. Ele tinha um menino pequeno, e ele resolveu levar o seu filho ao McDonald's, ao drive-thru. Chegaram no McDonald's e ele comprou então um Big Mac, ou lá sei eu, um quarteirão, ou lá sei o que ele comprou, e batata frita para o seu filho. E daí comprou, saiu, enquanto ele estava dirigindo, aquele cheirinho de batata frita dentro do carro, gostoso. Ele estendeu a mão e pegou uma batata frita de dentro do saquinho do seu filho e comeu. O menino olhou para ele e disse, pai, você não pode pegar a minha batata. A batata frita é minha. Vocês estão rindo? Daí ele diz, 3 coisas vieram à minha mente naquele momento. 3 coisas eu pensei. Primeira coisa, eu olhei para o meu filho e me deu vontade de dizer assim, meu filho, você está esquecendo de que fui eu que providenciei as batatas para você. Meu filho, fui eu que te levei ao McDonald's, eu fiz o pedido das batatas, eu paguei e eu coloquei, eu entreguei nas suas mãos o saquinho de batata. A única razão, o único motivo pelo qual você está comendo batata frita, meu filho, sou eu, o grande doador de batata fritas. Foi o primeiro pensamento que ele pensou. O segundo, eu imaginei, o meu filho não tem ideia. O meu filho não consegue perceber que se eu quiser, eu tiro a batata dele e o saquinho inteiro. Eu tenho força para isso, eu tenho poder para isso. Eu boto a mão grande e tiro. Eu tenho poder para isso. E o meu filho também não percebeu que quem pagou a batata frita fui eu com um cartão de crédito. Se eu quiser, eu volto no drive-thru e eu compro 100 saquinhos de batata frita. Porque eu tenho poder para fazer isso.
para tirar as batatas dele ou para comprar se encher o meu carro de batata frita. E a terceira coisa, esse escritor diz que eu percebi naquele momento, foi de que eu não precisava da batata frita do meu filho. Eu não precisava da batata do meu filho. Porque se eu tivesse com fome, eu poderia facilmente ir lá e comprar. Eu já podia ter comprado uma batata frita para mim. Mas por que eu não comprei outra batata frita? Porque eu não queria. A única coisa que eu queria é que o meu filho aprendesse a não ser egoísta. A única coisa que eu queria que o meu filho entendesse é que a atitude dele foi extremamente egoísta. Gente, essas são as 3 lições pelos quais, os mesmos motivos pelo qual Deus quer que eu e você aprendamos a ser generosos com outras pessoas. São as mesmas razões. Deus está querendo dizer a você e a mim todo dia, lembre-se que essa inteligência que tu tem e olha para as pessoas e acha que você é o cara, fui eu que te dei. Lembre-se que tudo o que você tem de energia, de potencial, de esforço, de bens, de talentos, de vida, fui eu que te dei. Eu sou a fonte de tudo, e se eu dei isso a você, é porque eu quero que você seja generoso. A segunda coisa que Deus está dizendo assim, se eu quisesse, eu posso tirar tudo de você num instante. Se eu quisesse, eu poderia tirar tudo que você tem, mas eu também, se eu quiser, eu posso dobrar tudo que você tem. Eu posso fazer você ter muito mais do que você tem. Porque eu tenho esse poder, está dizendo Deus, para fazer essas coisas. E por fim Deus diz, eu não preciso das suas batatas. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso do seu serviço. Eu não preciso da sua adoração. Eu não preciso da sua oração. Eu não preciso que você faça nada, porque eu sou Deus. Mas o que eu quero é que você deixe de ser egoísta. O que eu quero é que você aprenda. Eu quero que você aprenda a ser generoso. Eu quero que você desenvolva a sua fé. É isso que Deus está dizendo, é isso que nós estamos vivendo como comunidade. Quando nós pregamos, nós ensinamos, e o que nos corta o nosso coração é que às vezes as pessoas, por serem pessoas que seguram, que retêm, não são generosas, até distorcem as coisas. Até se falam bobagem. Mas vejam o que a Bíblia diz. Quando eu começo a ser generoso, o que acontece? 2 Coríntios 9, o verso 8 diz, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Em outra palavra, Deus está dizendo o seguinte, eu quero que você aprenda a ser generoso. Se você aprender a ser generoso, eu vou te abençoar mais do que você pode imaginar. É isso que Deus está dizendo a mim e a você, que quando eu aprendo a ser como Deus, generoso, uma pessoa que se doa, uma pessoa que investe, uma pessoa que reparte, uma pessoa que contribui, uma pessoa que participa, Deus diz que eu quero abençoar você mais do que você possa imaginar. Por isso, eu e você precisamos entender que sermos generosos fortalece a nossa fé. A generosidade, ela tem que ser vista como um investimento para a eternidade. Vejam o que a Bíblia diz em Lucas 16, o verso 9. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. O que Jesus está querendo dizer? Vocês, eu já fiz muito ato fúnebre. Já fiz ato fúnebre de gente pobre, já fiz ato fúnebre de gente muito rica. E digo uma coisa para vocês, o que é de igual em todos eles é que ninguém leva nada. Eu nunca vi o enterro de rico levando um carro de mudança. Eu nunca vi um rico carregando. Inclusive, acho que os filhos não iam deixar ele carregar nada se ele quisesse carregar.
Os faraós antigamente foram enterrados com muito ouro, muita prata, muitas joias preciosas. Onde é que está tudo isso? Tiraram deles tudo, porque eles não conseguiram levar nada. Inclusive, se você perceber, se você pegar o defunto e dizer para a funerária assim, bota aí uma roupa nesse cabra aí, e eles usaram um terno de funerária, como se diz, um terno fúnebre, esse terno não tem bolso. Por quê? Porque o defunto não leva nada. Gente, nós não levamos nada conosco. Mas vejam que o texto está dizendo que você não pode levar nada, mas você pode mandar algo antes de você chegar na eternidade. É isso que Jesus está dizendo. Quando eu invisto em pessoas que estarão lá, eu estou investindo para a eternidade. Você está sentado numa cadeira aí, você está ouvindo esse som desse microfone, porque alguém foi generoso. Porque alguém foi generoso. Você está debaixo de um teto desse aqui, porque alguém foi generoso. Você está com essa luz ligada em cima de você, porque alguém é generoso. Tem alguém lá fora cuidando do seu carro com esse frio, porque alguém é generoso. Então vejam bem, quando nós somos generosos com o que somos, com o que temos, com a potencialidade que Deus nos deu, nós estamos investindo para a eternidade, investindo em pessoas que estarão lá. Algumas pessoas às vezes confidenciam para nós, pastor, Jesus entrou no meu casamento, Jesus entrou na minha vida no momento em que eu estava pensando até mesmo em tirar a minha vida. As vidas das pessoas foram mudadas radicalmente e hoje elas têm a vida eterna e um dia estarão na presença de Deus. Por quê? Porque Deus usou de misericórdia para com elas através de pessoas generosas. Então vejam bem, toda vez que você for generoso com o seu tempo, toda vez que você for generoso com os seus esforços, toda vez que você for generoso com o seu dinheiro, todas as vezes que você for esforço com a sua energia, com seus talentos, com seus dons, Deus está dizendo que você está aumentando o seu estoque de riquezas no céu. Você está enviando para o banco celestial, para o banco de Deus. E eu pergunto para vocês, aonde nós vamos ficar mais tempo? Aqui nessa terra ou na eternidade? Aqui a gente vive 80 anos e olhe lá. Mas lá nós vamos passar a eternidade toda. Então é lá que nós devemos colocar o maior investimento nosso. Tem gente pensando que vai ficar para semente. Tem gente que ele não é generoso em nada da sua vida. A sua agenda é estritamente voltada para os seus interesses. E nós temos aprendido nessas últimas semanas que Deus está dizendo que eu e você precisamos aprender a sermos generosos e repartirmos. Comunhão é isso. Mas como eu envio então, pastor? Como eu invisto não nas ações da Petrobras que dá problema. Vejam o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, o verso 17 ao verso 19. Ordene, veja bem, é um mandamento. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Alguém vai dizer, eu não sou rico, então isso não serve para mim. Você veio para cá de a pé? Você tem um lugar para dormir? Uma cama para dormir? Você tem um teto? Você sabe se você vai ter comida para amanhã de meio-dia? Você sabe se você vai ter durante a semana toda o que comer? Se você sabe, você é rico. 1/3 da população do mundo não sabe aonde vai dormir amanhã. Não sabe aonde vai dormir amanhã. Não sabe o que vai comer amanhã. Então, a Bíblia está dizendo, ordena aos que são ricos no presente mundo que pratiquem o bem. Que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos e assim alcançarão a verdadeira vida. Não há maior investimento que eu e você possamos fazer do que o reino de Deus. Quando você ajuda outras pessoas com o seu tempo, quando você ajuda outras pessoas com os seus recursos, quando você ajuda outras pessoas com o seu dinheiro, com qualquer coisa que você tenha, você está investindo a sua vida nisso. E quando você investe a sua vida, Deus está dizendo, eu estou considerando a sua vida. Eu estou considerando isso como um investimento no céu, porque você não está pensando somente nos seus interesses. Você não está gastando o que eu te dei. Você não está com um saquinho de batata frita aqui, segurando aqui e comendo e olhando para os lados, não. Você deixa, você está disposto, você reparte. E Deus diz, como você está fazendo isso? Isso significa que você está sendo semelhante a mim, Deus. Generoso. Essa é a lição que Deus está querendo dizer. E Deus está dizendo assim, e eu ainda pago bons dividendos. Eu ainda corrijo, eu vou fazer com que os seus investimentos sejam rentáveis. Você não vai ter prejuízo nenhum.
A grande verdade, gente, é que nós poderíamos citar aqui muitos exemplos de homens e mulheres generosos aqui dessa comunidade. Homens e mulheres que têm sido generosos com o seu tempo, com seus esforços, com seus bens, com a sua vida, com o seu talento. Muitas vezes nós precisamos perceber que Deus tem levantado. E se você fosse perguntar para essas pessoas como eles se sentem, eles diriam: eu fui muito mais abençoado, eu fui muito mais gratificado. Nós temos visto agora os resultados de alguns grupos nesse projeto missionário que foram a asilos, foram a orfanatos, foram fazer trabalho às pessoas na rua, aos moradores de ruas. E essas pessoas voltam e deitam, descansam felizes, recompensadas. Por quê? Porque elas quebraram nas suas vidas as cadeias do materialismo, do egoísmo. Porque verdadeiramente elas tiveram a sua fé fortalecida. Então a generosidade nos leva a investir para a eternidade. Alguém vai dizer: mas eu quero demorar para morrer, então eu só vou colher isso quando eu morrer? Não, vejam o que a Bíblia diz. A generosidade me recompensa com bênçãos aqui e agora. Deuteronômio capítulo 15, o verso 10 diz assim: deem generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Você já parou para perceber que bênção é essa? Você gostaria de ser abençoado, ter a bênção de Deus em todo o seu trabalho, todo o negócio que você fizer? Deus dizer que você vai ser abençoado, você quer isso? Quer? Ninguém quer. Só eu. Jesus diz que para que isso aconteça, seja generoso. As bênçãos imediatas vêm quando você é generoso. Deus nos recompensa quando nós somos generosos. Gente, nós não temos que esperar pelo céu. A Bíblia declara isso muitas vezes, que Deus abençoa os que são generosos. Deus abençoa aqueles que são bondosos. Deus está dizendo que quer abençoar as nossas vidas aqui e agora. Estamos juntando tesouros no céu, mas Ele está nos abençoando agora. Por isso, se você quer que isso seja verdade, se torne generoso. Deem generosamente, tornem-se pessoas generosas. A grande questão aqui, mais uma vez, é: nós acreditamos nisso? Eu acredito nisso, ou eu vou ter que pegar a minha Bíblia e rasgar essa parte, porque eu não acredito que se eu der, eu vou receber mais, que eu repartir, que eu investir, que eu deixar de buscar somente os meus interesses, eu vou ser abençoado. Deus está dizendo a mim e a você que precisamos confiar nisso. Alguns confiam em Deus para perdão dos seus pecados. Alguns confiam em Deus para serem guardados, protegidos. Alguns confiam em Deus para a cura da sua alma, para abençoar o seu filho. Mas quando toca de ser generoso, quando toca de se repartir, quando toca de dar, daí eles não acreditam em Deus. Isso não tem lógica. Vejam o que Provérbios capítulo 11, o verso 25 diz: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É simples assim. O generoso prosperará, aqui e agora. O que dá alívio, receberá alívio. Você crê nisso? Viva isso. A generosidade nos traz felicidade. Jesus disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Quando você é generoso, você se sente bem. Quando você contribui, você se sente bem. Quem é mais feliz? Aquele que se dá, que se doa, ou aquele que retém? É o que dá. Aquele que tem uma vida mais saudável emocionalmente é aquele que é generoso. Os que retêm, eles não são felizes não, gente. Aqueles que são avarentos, aqueles que são mesquinhos, aqueles que são egoístas, eles vivem com medo de perder o que têm. Eles vivem com medo de que aquilo que eles estão guardando vai se perder, aquilo que eles reteram não vão conseguir. Eles são inseguros e ansiosos. Quanta gente, meu Deus do céu, eles trabalham em 2 empregos, eles estão correndo que nem uns condenados, eles não conseguem parar. E você vai olhar a conta bancária deles, meu Deus do céu.
Você vai ver os bens que tem 500 coisas, mas eles são inseguros, como se parece que eles estivessem pobres. Eles têm um grande tesouro, mas simplesmente vivem ansiosos. Gente, Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não perceba, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está movendo-se no meio daqueles que são generosos. Como eu disse a vocês, nós começamos há 30 anos atrás essa congregação. E essa congregação começou em uma casa alugada, em um terreno alugado. Um pequeno grupo de pessoas e foram desafiadas a comprar o primeiro terreno ali na frente, foram desafiadas a construir o primeiro prédio. E muitos naquele momento foram generosos. Nós, antigamente, antes de comprar esse terreno aqui, nós havíamos adquirido, através de um casal generoso da igreja também, um terreno ali na Maia Filho. Esse casal facilitou, esse casal vendeu por um preço abaixo do mercado, esse casal fez, vocês pagam do jeito que der para pagar, porque eles foram generosos conosco. Mas Deus estava nos querendo que viéssemos para cá, para que pudéssemos aumentar, alargar a nossa tenda. Então Deus nos dirigiu e as pessoas da época foram generosos e contribuíram com as suas, com aquilo que tinham. E hoje nós estamos aqui. Deus hoje tem nos abençoado porque houve pessoas generosas. A generosidade cria milagres. Algo que humanamente era impossível. Algo humanamente jamais seria alcançado. Quando Jesus foi alimentar uma multidão de mais de 6.000 pessoas, ele pegou nas suas mãos um peixinho e um pão de um menino. Esse menino poderia dizer, não, é a minha batata frita, é o meu pão, é o meu lanchinho que a mamãe me deu. E outra coisa, não vai adiantar nada, são 6.000 pessoas, o que vai servir 3 pãezinhos e 2 peixinhos, ou 5 peixinhos e 2 pãezinhos? Para um monte de gente dessa. Mas Deus está dizendo que a generosidade produz milagres. Quando você é generoso, você precisa entender que você cria possibilidades para o milagre de Deus. Por isso eu digo a você que nessa semana, você pode ser um instrumento de milagre. Talvez alguém esteja orando para que alguém o encontre e lhe dê uma atenção. Talvez alguém esteja precisando de um abraço, de alguém que invista um tempo na sua vida. Talvez você seja a oportunidade de ser generoso. Você precisa estar alerta, sensível, porque Deus está querendo mostrar através de mim e você. Então existem muitas pessoas que estão precisando de ajuda, onde você vai poder doar o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos, as suas habilidades, o seu potencial e talvez até mesmo os seus bens, o seu dinheiro. Porque Deus quer fazer o que for possível para que milagres aconteçam. Quando você se tornar uma pessoa generosa, quando eu e você tornarmos uma pessoa generosa, a nossa vida vai se tornar uma aventura, porque nós não sabemos o que Deus vai colocar diante de nós. Porque Deus, para encerrar, quer que eu e você nos tornemos semelhantes a Deus. Ele diz a mim e a você, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Gente, você pode dar sem amar, mas você nunca poderá amar sem dar, sem doar, sem ser generoso. Quem ama é generoso. Por isso, quando você vai para a Bíblia, você percebe que a palavra crer ela é usada 270 vezes. Em toda a Bíblia, a palavra orar 371 vezes. Deus quer que a gente ore. A palavra amor é usada 714 vezes na Bíblia. Mas quando se fala em dar, em doar, em contribuir, a Bíblia tem 2.162 palavras. Por quê? Porque Deus quer que eu e você sejamos como Ele, generosos. Deus quer que eu e você aprendamos a não sermos egoístas. E a adoração é quando eu e você nos entregamos diante de Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Reflita agora. Pai, que cada um tenha agora no seu coração a consciência de tudo que tem, tudo que é, vem de Ti. Nós não teríamos nada, não seríamos nada se não fosse a Tua generosidade. Pai, que todos nós saiamos deste lugar sabendo que Tu queres que sejamos iguais a Ti, semelhantes a Ti.
Ajuda-nos a lembrar-nos sempre que quando nós somos generosos, isso aumenta a nossa comunhão, isso aumenta a nossa fé, isso fortalece a nossa fé. Ajude-nos, Pai, a vermos isso como um investimento para a eternidade. Não deixa que os nossos olhos estejam voltados apenas àquilo que é humano, terreno e material, mas que nossos olhos possam ver, Pai, a realidade de investirmos para a eternidade. Nós sabemos, Jesus, que nunca seríamos capazes de pagar tudo o que você fez por nós, ó Pai. Tudo o que você fez pela minha vida, pelas nossas vidas. Mas por isso nós queremos aprender a ser generosos como Tu, Jesus. Ajuda-nos a nos doarmos, a sermos generosos com o nosso tempo, com a nossa energia, com a nossa atenção, com a nossa participação, com a nossa contribuição, para que verdadeiramente, Pai, Tu sejas engrandecido. Queremos dar a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos e também queremos retribuir a Ti tudo que temos. Em Teu nome nós oramos, em nome de Jesus.